Cumprimento novamente toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estarmos na presença do Senhor, nos alegrando, né? Sabendo que aqui o Senhor nos acolheu, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos cura, nos liberta. E o Senhor é a solução para todo e qualquer problema. Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías 37 e Isaías 38. O presbítero Cabral, já sem saber, né, já deu uma introdução ali sobre a vida de Ezequias. Ezequias era um servo do Senhor que tinha crédito no céu, que quando ele orava, as coisas aconteciam. E hoje, igreja, eu digo para você, se você ora, se você crê, milagre vai acontecer. Porque o Senhor Deus traz à existência aquilo que não é como se já fosse. Então, se hoje você está buscando uma cura, creia, o Senhor tem cura para você. Porque hoje você pode estar doente, mas o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Se você está buscando hoje libertação para o teu lar, para a tua família, creia, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Sabe aquela pessoa difícil ali de você ganhar para Jesus? Essa pessoa vai servir ao Senhor, sabe por quê? Porque o nosso Deus é quem garante a nossa vitória. Amém? Antes de passarmos para a palavra, igreja, eu quero contar um breve testemunho, né? Para quem não sabe, eu sou professora e eu trabalho em escola e eu dou aula para um menino de 15 anos. Esse menino tem sérios problemas de saúde porque ele nasceu com o intestino dele para o lado de fora, né? E ele também não tinha o ânus, né? Então o médico teve que construir tudo por dentro dele e fazer um orifício ali para ele poder fazer as necessidades dele. Quando ele era criança, ele usava uma fralda, não a fralda comum como usam, ele colocava, a fralda dele era na barriga, porque ele fazia as necessidades pelo umbigo, né? Então, uma situação bem difícil. Mas não é dele que eu vim falar do pai dele. Então, toda terça-feira, eu trabalho na segunda, na terça-feira o dia todo, de manhã eu trabalho numa escola e de tarde eu trabalho com esse menino. Na terça-feira passada, eu fui dar aula para ele em casa, porque ele não consegue ir para a escola, ele não pode subir degrau, né? Ele tem problema de coração e tantas outras coisas. E eu fui lá, igreja, e eu passei mal na casa dele. Passei muito mal. A mãe dele estava doente e o pai dele acompanhou a mãe até o posto de saúde. E eu fiquei na casa dando aula. E eu me senti mal como se eu fosse morrer, né? Pensei, deu um mal-estar tão grande e eu vi a morte no olho, gente. E eu pensei assim, e lembrei daquela palavra, louco, né? Louca, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens para quem ficará? Eu não estava ali pensando nos bens materiais, né? Mas eu pensei assim, eu lembrei do meu filho, que ainda não é casado. Eu gostaria de, quando eu partir daqui, ver ele encaminhado, casado, né? Com uma mulher de Deus. E pensei na minha mãe, que ia chorar muito, nas minhas irmãs, nos irmãos, né? E ia se acabar toda a obra na minha vida. Mas eu pensei, puxa, mas se eu morrer, eu vou com Jesus e está tudo bem. Melhor os que estão com Jesus do que ainda os que estão na terra, né? Porque não sabemos o que vamos passar. Só que não sabia eu, igreja, que eu estava sentindo esse mal-estar porque algo estava para acontecer. Então eu procurei dar a minha aula e tomar um pouco de água e respirar fundo e não passar o meu problema para esse menino, né, que eu estava dando aula ali. Me contive e depois de um tempo passou. Voltou tudo ao normal, fiquei bem. Quando foi sábado pela manhã, esse menino manda uma mensagem. Professora, meu pai faleceu. E eu estava com visita lá em casa, só olhei assim rápido, né? Comentei com meu marido ali. E depois eu fui ver melhor. A minha mãe está muito mal, por isso que eu estou mandando para a professora. Meu pai faleceu. E onde eu vou, igreja, a mulher é evangélica, firme na igreja. Ela é zeladora da igreja, ela prega, ela louva e ela serve ao Senhor.
Mas o marido dela estava com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. E o Senhor já havia fechado a sepultura dele no mês de dezembro, quando ele foi nadar no Rio Negro ali, né, com o genro e com a filha. Ele passou mal e o Senhor disse que deu um livramento para ele. Ele ia para a igreja de vez em quando, e quando ele ia, ele recebia essa profecia assim: olha, se firma com Deus ou Deus vai te recolher. E ele ficava bravo, né? A esposa falou que ele não gostava dessa palavra, mas quem tinha a revelação tinha que entregar, né? E o que aconteceu? Ele partiu. Então foi naquela noite onde deu muito vento, vocês lembram? Sexta-feira, muito vento, chuva. Foi bem ali, 9 horas da noite, o homem começou a passar mal. Só que um dia antes, na quinta-feira, esse aluno meu falou que eles estavam sentindo um forte cheiro ruim, como se fosse uma carniça ou alguma coisa. E o pai dele pegou o celular, né, e começou a procurar debaixo da mesa, da cadeira, dos armários. Mas lá é tudo limpo, igreja, não tinha nenhum animal morto e nem debaixo da casa. Porque a casa deles é de madeira, fica alto do chão, né? E dá para ver por baixo, também não tinha. Eles sentindo um forte cheiro ali, não sabiam o porquê. Esse menino, ele também não acompanhava a mãe na igreja. Mas ele disse assim: professor, agora eu vou para a igreja, porque o que eu vi foi feio. Diz ele que ele viu ali no jardim da casa deles um homem alto, vestido de preto. E os olhos daquele homem eram igual de um gato, quando você olha no escuro, o gato que brilha aquele olho, né? E ele me descreveu assim. E o pai dele começou a se debater e passar mal. Chamaram o SAMU, chamaram o bombeiro. 9 horas da noite, e o bombeiro chegou lá 3 horas da manhã. Hoje eu estive na casa deles e eles me relataram assim que esse senhor que faleceu, ele tinha convulsão, e quando ele passava mal, era só eles dar uns gritos ali nos vizinhos, todo mundo vinha socorrer. E o bombeiro, máximo 15 minutos, estava ali. Mas a dedução da esposa foi que o Senhor trancou todas as portas. Não deixou o bombeiro chegar, nem o SAMU, ninguém, para que ele tivesse um momento de arrependimento. Então, das 9 até 3 horas da manhã é bastante tempo, né, igreja? Então ela orou por ele ali, e ele dizia assim: Samuel, que é o filho dele, acenda para mim a luz aí, porque está escuro, eu estou com medo. Veja, ele quer me pegar, eu estou vendo ele ali. E é como se ele visse uma obra maligna, né? Tendo um encontro com a morte e vendo uma coisa feia. Daí o mais interessante é que ele não chamava a esposa, porque a esposa ungida do Senhor, né? Ela poderia levantar as mãos ali e clamar como fez. Ele chamava só o filho, né? Porque o próprio inimigo deixava ele chamar só o filho. E o filho, né, fraco, não orava, não ia para a igreja. Então, igreja, eu digo o seguinte: hoje é dia de se converter. Hoje é dia de chegar aos pés do Senhor. Porque na minha testa e na tua testa, ou qualquer lugar do nosso corpo, não tem um prazo de validade, né? Válido até, aquele senhor válido até 2025, né? Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos pela frente, mas nós temos que estar garantidos na presença do Senhor, né? Para quando nós partirmos daqui, nós parta com o Senhor. Porque eu creio que partir com o inimigo, ele mesmo vem buscar, né? Ele mesmo aparece. Porque sabemos que haverá um julgamento, né? E que haverá céu e inferno. E essa igreja prega salvação, tá? Acima de tudo, salvação. Salvação de almas, né? Que é o mais importante, o nosso nome estar escrito no livro da vida. Então, eu gostaria que os irmãos, né, refletissem sobre o que eu contei agora. É um testemunho de uma pessoa que não está aqui, mas eu, pelo 3º ano, acompanho esse menino dando aula para ele. Então, eu conheço, né? Eu sei do que eu estou falando e sei que são pessoas que não mentiriam, né? Que falariam a verdade. Então, é momento de nós refletirmos, né? E termos a nossa garantia que nós estamos salvos com Jesus Cristo. Se nós partir daqui um mês, né? Um ano, então 20 anos, 30 anos, aí o Senhor é que sabe, né?
Porque mesmo assim, quando a nossa sepultura está aberta, o Senhor vem lá e fecha, né? E fecha a sepultura das nossas vidas. Então agora eu vou para a introdução da palavra. Nós devemos crer no nosso amigo Jesus Cristo, que é o quê? Fortão, igreja. O nosso Jesus é forte. Eu acompanho, né, e estudei também, os alunos têm aquele aluno pequenininho, né, parece um cachorrinho pincher, tem um amigão que é um saradão grandão lá. Esse pequeno vai e provoca os colegas, e quando alguém quer bater nele, ele chega no amigo dele e pede ajuda. Estão querendo me bater. E aquele amigo fortão diz, se querer bater em você, vai ter que bater em mim primeiro. E quem é que vai enfrentar o grandão, né? Nessa noite eu estou dizendo para você, nós passamos por luta. Então chegue perto desse amigo fortão e diga, o inimigo está querendo entrar na minha casa. Ele está querendo saquear, invadir o meu território. E esse amigo fortão, que é Jesus Cristo, vai livrar eu e você. Assim como ele livrou aqueles da fornalha quente, na cova de Daniel ele se fez presente. E hoje, na situação que você está, esse amigo fortão também vai nos livrar. Você crê dessa forma? Amém. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é forte, bem forte. Então, eu vou ler um versículo que está em Isaías 37, 28. O irmão pode deixar preparado ali. Ezequias orou ao Senhor, né? Ezequias teve uma oração inteligente. Ele orou ao Senhor quando ele recebeu a carta dos inimigos dele. E ele foi lá para Deus, né? Para esse Deus fortão e falou assim, o inimigo quer entrar em nossas terras. Ele quer saquear tudo que nós temos. E além do mais, zombou do Deus de Israel, né? Jesus ali esteve presente, né, juntamente com Deus, ouvindo a oração de Ezequias, quando pediu ajuda para esse amigo fortão. Então, Ezequias, ele é ousado, e ele fala para o povo lá, vocês vão enfrentar o meu Deus? E o inimigo muito atrevido disse assim, olha, Deus só venceu o faraó porque o faraó era fraquinho, o Egito era uma nação pequena, e o Deus de vocês é fraco. Ezequias, né, pega e ora ao Senhor e fala para ele, olha, o inimigo veio, zombou da minha cara, falou que vai entrar aqui no teu território e vai ter governo sobre a terra que o Senhor deu para o seu amigo Abraão. Então, eu vejo que Ezequias, ele teve uma posição de um servo inteligente, né? Que chamou a atenção do Senhor. Aí, o que o Senhor disse para ele? Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Mais adiante, 29. Por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O Senhor Deus nessa noite está dizendo assim, eu conheço o teu inimigo, eu sei a luta que você passa, a afronta, eis que eu conheço ele e vou colocar o quê? Um anzol no queixo dele. Eu vou colocar também freio na boca dele e nos lábios dele. E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Você crê dessa forma, igreja? Que pelo mesmo caminho que o inimigo veio para te atormentar, para tirar você do prumo, ele vai ter que voltar por esse caminho. Eu não vim aqui, igreja, agitar as águas, porque as águas já estão agitadas neste lugar. E o Senhor se faz presente nesta congregação. Mas eu vim liberar aqui como profeta do Senhor uma palavra de vitória sobre a tua vida. Esse inimigo, ele vai ter que voltar pelo caminho que ele veio. Assim diz o Senhor. No versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz a voz do Senhor. Versículos 33 e 34, que eu acabei de ler agora. Então o Senhor diz nesta noite que não tem arco, que não tem flecha, que não tem carro de fogo que ele não possa destruir, porque hoje o Senhor está pegando o arco do valente, a flecha dele quebrando e queimando os carros no fogo, assim como diz os salmos. O Senhor quebra o arco, quebra as flechas e queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus de vitória. Aleluia. Versículo 35. Olha só o que o Senhor diz para aquela cidade, para Ezequias: porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. No versículo 36 diz assim: o que acontece? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. E o Senhor pelejou por eles, igreja. E o Senhor deu vitória para eles, porque quando de manhã eles acordaram, só havia corpos mortos. Como o presbítero falou, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor pelejou a noite toda e de manhã cedo eles tiveram a vitória. 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu? Os filhos de Senaqueribe mataram o próprio pai para ficar com o trono. Isso é o que o Senhor Deus faz nessa noite. O Senhor está aqui confundindo o teu inimigo. Os filhos de Senaqueribe eram para estar do lado do pai lutando, mas a confusão foi tão grande que quando o pai se assenta, os filhos vêm e matam o pai. É isso que o nosso Deus faz. Ele confunde o inimigo que está na minha vida e na tua vida, igreja. Você crê dessa forma? Então tome posição de servo na tua casa e conserta a tua casa. Doa quem doer. Embora não escute, mas você está falando e você vai dizer: das minhas mãos, né? Eu sou livre, o sangue não é sobre as minhas mãos. Então toque a trombeta dentro da tua casa. Tem alguém que não serve ao Senhor de verdade? Chega ali no pé do ouvido dele e diga: o Senhor quer que você conserte os teus caminhos. E assim o Senhor fará. Porque o aprender vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Devemos tomar posição de servo. Então Senaqueribe foi morto e Deus pelejou pelo seu povo, e Ezequias teve vitória. No capítulo 38 vai falar sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então o profeta do Senhor teve uma revelação e foi até o rei Ezequias e disse que Ezequias ia morrer. Chegou lá e disse para Ezequias: conserta a tua casa, porque você vai morrer. A palavra nos diz que Ezequias vira para o canto da parede, e se Ezequias teve uma oração inteligente de chamar a atenção do Senhor para lutar contra os seus inimigos, agora a oração de Ezequias, ela é sincera, igreja, sincera. Do fundo do coração dele, ele clamou ao Senhor e orou. E o Senhor ouviu a sua oração. E o profeta que estava já voltando no pátio da casa dele, tem uma ordem do Senhor, e o Senhor fala para ele:
agora volta e fala lá para o rei Ezequias que eu acrescentei a ele anos de vida. A oração dele foi, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quem é que tem crédito na presença do Senhor? Quem é que pode nesta noite chegar com o coração aquebrantado? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu estou nos teus cultos todos os dias. Senhor, na minha casa eu estou na tua presença. Quem tem crédito com o Senhor? Você tem crédito com o Senhor? Então você pode fazer essa oração sincera ao Senhor e você pode entregar o inimigo que está te incomodando, te perturbando, porque o Senhor vai tomar providência, igreja. O Senhor, Ele vai pelejar por nós. Então, o profeta volta e no versículo 5 diz assim: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Versículo 7, e isto te dará da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. E ainda para confirmar a palavra do Senhor, o Senhor mexe no relógio de Acaz. É fácil, né? O ponteiro trabalhar para frente. Mas e agora o ponteiro do relógio voltar para trás? Eu aprendi, igreja, que quando a gente vai dar corda no relógio, aquele relógio que está lá atrás, a gente não pode voltar os ponteiros dele para trás porque estraga. Tem que ir para frente até você conseguir o horário. Mas o nosso Deus, Ele é especialista e tudo fez e tudo Ele criou. Então Ele fez o relógio voltar para trás. E o relógio assim fez. Existe um estudo da NASA que estuda, né, o universo, os planetas e tudo. E está comprovado que tem um dia perdido no mundo que não está contado. Eu creio, e muitos creem, que esse é os 40 minutos do relógio de Acaz que voltou para trás, e foi naquela situação em que Josué estava guerreando e ele pede para Deus: ó Deus, para o sol, e o sol parou. Então, juntando esse tempo e o tempo que o sol parou, fecham um dia, igreja. Um dia está perdido no quê? Na contagem dos cientistas. E os cientistas são baseados e estudiosos. E eles buscam até eles descobrir, né? E está lá um dia perdido. Eu creio que esse dia foi o dia que Deus parou o sol para os servos dele guerrear. E também esse relógio que ele fez parar. Então, igreja, tudo que nós temos não é nosso. Sabe essa igreja aqui? Essa igreja não é nossa, essa igreja é de Cristo. Sabe o ministério que você tem nas tuas mãos? Não é o teu ministério, o ministério é do Senhor. Sabe esse talento que você tem de louvar, de pregar, de orar? Não é meu, não é teu, é do Senhor. Você crê dessa forma? Todas as coisas são para o Senhor e são para Deus, né? Então, ai de nós, né? Se querermos ficar soberbos ou acharmos que somos alguma coisa. Nós não somos nada, igreja. Nós somos comparado à relva, sabe o quê? Grama, que é pisado em cima, né? A gente não pisa em cima da grama. A palavra do Senhor diz que nós somos como a relva ou a grama, em outras palavras. Nós não somos nada e nós não somos ninguém. Sem Deus nós não temos, nós não somos e nós não podemos fazer nada.
porque quem decide é Ele, quem aprova é Ele, e quem está no controle é Ele. Então, que a palavra de Ezequias nessa noite, que nós possamos ser pessoas inteligentes quando chegarmos ao nosso Deus, né? E fazermos uma oração assim, adequada para aquilo que nós estamos vivendo. E eu creio, igreja, que eu e você, nós temos crédito na presença do Senhor. Sabe por quê? Nós renunciamos o mundo que está aí fora. Nós não nos assentamos à roda dos escarnecedores, né? Nós ouvimos a palavra do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Então, essa luta, essa prova que nós estamos passando, igreja, é passageiro. Hoje o Senhor veio para mim e para você com um decreto. Como Ele respondeu à oração de Ezequias, Ele vai responder a minha e a tua oração. Então espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque nós servimos a um Deus que é poderoso e forte para nos ajudar. Ele é soberano sobre todas as coisas e nós estamos no cuidado deste Deus. Se Ele quer que nós vamos, nós vamos. Se Ele quer que nós voltemos, nós voltamos. E assim nós devemos estar na presença do Senhor. Tudo levar em oração, tudo aquilo que precisamos, né? Não fazer nada sem a direção do Senhor. E eu creio, igreja, que é a vontade do Senhor hoje curar. O Senhor está curando hoje. É vontade hoje do Senhor libertar. E Ele está libertando. Ele está movendo os céus e a terra em nosso favor. Porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Senhor, quantos livramentos já nos deu, né? Quanta cura, quanta bênção, né? Tem um hino que diz: conte as bênçãos, conte quantas são, quantos livramentos, né? Até mesmo aquele que a gente não percebeu, né, igreja? Quando de repente a gente se atrasou um pouquinho para sair de casa, o Senhor estava nos livrando, nos guardando. Você crê dessa forma? Então eu agradeço a oportunidade e as palmas são para esse Jesus maravilhoso e forte,